dia, pessoal do sétimo ano. Dando continuidade ao nosso assunto, nós vimos média aritmética e agora nós vamos ver média aritmética ponderada, tá ok? Vamos lá? Então, bom dia, pessoal do sétimo ano. Dando continuidade ao nosso assunto, nós vimos média aritmética e agora nós vamos ver média ponderada, tá certo? E o que seria média ponderada? A média ponderada é uma das medidas estatísticas responsáveis por representar grandes listas de informações por meio de apenas um número, tá certo? Faltou o número, a letra D aqui na hora que eu estava digitando, mas eu coloquei. O grau de importância de cada número em uma média ponderada é representada por um peso. A seguinte situação demonstra como esses pesos funcionam. Então observe aí. Se o professor aplica duas provas durante seu curso e a segunda prova vale 3 vezes a mais do que a primeira, nesse caso dizemos que a primeira prova possui peso 1 e a segunda possui peso 3. Então, daqui a pouco eu vou fazer uns exercícios para você ver onde é que entra esses pesos, tá ok? Então observe aí. Para calcular a média ponderada, observe as seguintes orientações. Então eu coloquei aqui algumas orientações que nós vamos seguir para poder calcular a média ponderada dos exercícios. Então observe aí. Então, primeiro passo, multiplique as informações cuja média precisa ser calculada por seus respectivos pesos, certo? Segundo, some os resultados dessas multiplicações. E terceiro, divida o resultado obtido pela soma dos pesos utilizados. Matematicamente é possível representar cada peso por P1, P2 e assim sucessivamente, e cada informação por N1, N2 e assim sucessivamente. Assim teremos a média ponderada M por meio da seguinte expressão. Então, não se assustem com a fórmula, tá certo? Então tá aí a fórmula. MA, média aritmética ponderada, é X1P1 mais X2P2 mais X3P3 mais XNPN, ou seja, cada número que você tem multiplicado pelo seu peso, tá certo? Isso é uma soma, dividido pela soma dos pesos, tá ok? Então, preste bastante atenção nessa fórmula. Parece difícil, mas não é. Então, você vai pegar cada número, multiplicar pelo seu peso, somar tudo e dividir pela quantidade de peso. Diferente da média aritmética, né, que a gente somava os valores e dividia pela quantidade de valores. Aqui é diferente, mas é pouca coisa, né? Nós vamos pegar os mesmos números, multiplicar pelos seus pesos, somar e dividir pela soma dos pesos, tá ok? Então observe os exemplos aí que eu vou colocar para vocês entenderem melhor. Então, observe o primeiro exemplo aí. Um professor conseguiu fazer com que suas provas mais importantes fossem as últimas ao atribuir pesos diferentes para cada um. A primeira prova teve peso 1, a segunda peso 3 e a terceira peso 5. Um dos alunos conseguiu as seguintes notas: 7 na primeira prova, 6 na segunda prova e 4 na terceira. Esse aluno conseguirá alcançar a média final 6 exigida pela escola. Então vamos retirar os dados que nós queremos. Então observe aí. O primeiro número que nós temos, o valor da primeira prova, ele tirou 7. Na segunda prova, vamos chamar aqui de número 2, ele tirou 6. E na terceira prova, ele tirou 4. Então, vamos colocar aqui número 3 igual a 4. Então, vamos para os pesos. O peso da primeira prova foi 1. O peso da segunda foi 2. E o peso da terceira foi 5. Então, temos aí os nossos números. Vamos colocar na fórmula agora, né? Então, a média aqui vai ser o número vezes o peso, né? Então, o primeiro número é 7 vezes o seu peso, que é 1. Mais o segundo número vezes o seu peso, que é 2. Mais o terceiro número vezes o seu peso, que é 5. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. Então, quem são os pesos? 1 mais 2 mais 5, né? Então, observe que é bem simples, gente. Não é difícil, não. Certo? Então, essa média aqui, quando você somar tudo, 7 vezes 1 dá 7, mais 6 vezes 2, 12, mais 4 vezes 5, 20. Dividido pela soma dos pesos, que dá 1 mais 2, 3, 3 mais 5, 1 mais 3, né? Aqui é 3. Eu que errei, mas aqui é 3. 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9. Então, o peso aqui, 9. Então, quando você somar tudo, você vai encontrar 45 dividido por 9, né? 20 mais 12, 32.
32 mais 7. 18 aqui, 3 vezes, aqui é 3. 18. Então vai dar 45. 45 dividido por 9 dá 5. Então ele obteve média 5. Na certa não foi aprovado, tá certo? Então vamos para o segundo exemplo. Então observem aí o segundo exemplo. Alcebiades participou de um concurso onde foram realizadas provas de português, matemática, biologia e história. Essas provas tinham peso 3, 3, 2 e 2. Sabendo que Alcebiades tirou 8 em português, 7,5 em matemática, 5 em biologia, 4 em história, qual foi a média que ele obteve? Então, veja só. Vamos fazer direto aqui para ver se fica mais fácil de vocês entenderem. A média ponderada, ela é o número multiplicado pelo seu peso, tá certo? Então, veja só, 8, que foi a primeira em português, teve peso 3. Mais 7,5, foi em matemática, teve peso 3 também. Mais 5 em biologia, teve peso 2. Mais 4 em história, que teve peso 2 também. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, né? Então, quem são os pesos? 3, mais 3, mais 2, mais 2, tá ok? Então, quando a gente multiplicar tudo isso aqui em cima, nós vamos encontrar 64,5. E quando a gente somar os pesos, nós vamos ver que dá 10. Então, tá aqui a média. 64,5 dividido por 10, observe que quando eu divido por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Então, isso aqui dá 6,45, tá ok? Então, média ponderada é o número multiplicado pelo seu peso, dividido pela soma dos pesos, tá certo? Então, observe que aqui, ó, eu multipliquei tudinho para dar esse número aqui. 8 vezes 3, 24. 7,5 vezes 3, dá 22,5. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 2, 8. Então, somei tudo, foi o que deu que está aqui embaixo, tá certo? Então, observe. O número vezes seu peso, o número vezes seu peso, tudo uma soma, tá certo? Dividido pela soma dos pesos, ok? Até a próxima!